suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, é o nosso texto nesta noite. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o mar, que começou a se encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos alegres aqui na tua casa, na tua presença. Nós cantamos, oramos e agora temos a tua palavra, santa palavra lida, e queremos pedir ao Senhor que fale conosco por meio dessa palavra. Fale aos nossos corações, às nossas mentes. Meu Deus, nós te pedimos porque nós queremos aprender mais sobre o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é: Jesus não chama ninguém para perder. Jesus não chama ninguém para perder. A vida estava transcorrendo lá na Galileia, 2000 anos atrás, fluindo na vida daquele povo ali perto do mar da Galileia, as coisas acontecendo. Um rabino e os seus discípulos estavam à margem do mar. Eles estavam ali, eles tinham dado atenção, atendido a uma multidão, e Jesus então pede para que eles lancem o barco no mar da Galileia para atravessarem aquele mar. Muita gente hoje em dia entende mal o convite de Jesus: vinde a mim. Muitas pessoas, ao compreenderem mal este convite, às vezes pensam que o convite é para uma vida só de coisas boas, para uma vida blindada, uma vida protegida o tempo todo. Mas o convite de Jesus é um pouco diferente. O convite de Jesus envolve lutas e dificuldades. Quando ele nos chama para uma vida com ele, essa vida envolve transformações, mudanças. E podem ter certeza que algumas destas transformações e mudanças na minha e na tua vida só acontecerão forjadas pelo fogo. Quando nós passamos por situações que não imaginávamos, quando nós conseguimos conquistar coisas que nós não imaginávamos, mas com muita luta. E eu quero destacar aqui algumas verdades para nós nesta noite. A primeira delas, baseado no texto: na obediência enfrentamos dificuldades também. Pastor, mas isso quer dizer então que se eu obedecer a Deus, fizer tudo o que Deus espera de mim, eu ainda vou ter dificuldades na minha vida? Vai. Jesus foi quem pediu: atravessemos o mar. Entrou dentro do barco, pegou um travesseiro, não sei onde é que Jesus arranjou aquilo, acho que tinha dentro do barco, né? E ele deitou lá na popa e eles foram atravessando o mar. E eles se depararam com uma tempestade. A ordem foi de Jesus. Não foi ordem de ninguém mais, não foi ideia de Pedro, não foi ideia de Tiago, foi Jesus: vamos atravessar para o outro lado. Os discípulos apenas obedeceram uma ordem de Jesus. E as coisas começam a ficar esquisitas, começam a ficar ruins. Eu não sei se você na tua vida já experimentou essa sensação. Você dorme hoje, domingo, tudo bem na tua casa, na tua família, no teu trabalho, nas suas finanças.
Quando é amanhã, segunda-feira, parece que as coisas viraram de perna pro ar. Surgem notícias, situações, deslocamentos, você é mandado para trabalhar num outro lugar, numa outra região, coisas assim que tiram a gente da área de conforto, da zona de conforto. É o que aconteceu com esses rapazes. Eles eram pescadores, eles eram todos acostumadíssimos com o mar da Galileia. Na obediência à ordem de Jesus, eles se viram numa situação nova e não desejável, porque era uma tempestade. Só que na obediência a Jesus, Jesus estava com eles. Quando nós obedecemos, quando nós fazemos de tudo para agradar a Jesus na nossa vida, ele sempre está conosco. Essa é uma diferença imensa. Porque na hora que eles ficaram com medo, porque o problema foi grande, gente. É uma tempestade. O Mar da Galileia, ele é muito propício para tempestades sorrateiras, que ninguém imagina, que ninguém espera. Diz o texto, uma forte tempestade se levantou. Essa tempestade deve ter sido violenta. Aqueles rapazes eram acostumados com o mar, eram acostumados com aquele mar da Galileia. E eles ficaram com tanto medo, que eles acordaram Jesus. Senhor, o senhor não se importa que a gente vai morrer? Não é possível, o senhor que mandou a gente atravessar esse mar? Olha, presta atenção, nenhum cristão foi chamado para uma vida de tranquilidade ou uma vida blindada. Ah, eu sou de Cristo agora, então quer dizer que, nossa, minha vida agora vai ser outra. Vai ser outra. Mas acontece que a tua vida vai ter tribulações, você vai passar por problemas, você vai ter lutas. E olha, às vezes a gente enfrenta muitas lutas. O cristão não foi chamado para uma vida de sossego apenas, muito embora ele tenha. A vida de um discípulo é feita de lutas e vitórias. Lutas e vitórias. Mas esta é a vida do discípulo. Esta é a primeira mensagem que Jesus está deixando para aqueles discípulos ali, que depois iriam prosseguir com o cristianismo, depois iriam levar esta mensagem da salvação para o mundo todo. 11 homens e algumas mulheres, que depois desdobra-se na igreja cristã primitiva. Ó, não se assuste com os desafios que Deus traz para a tua vida. Não se assuste com os desafios que você tem enfrentado, não. Antes, tenha certeza, Jesus está com você. Se você tem tido uma vida com desejo de agradá-lo, Jesus está presente com você. Fica tranquilo. Segundo ponto que eu quero que a gente aprenda aqui, nas dificuldades, temos Jesus conosco, então, essa é uma verdade. Nas dificuldades, Jesus está com a gente. Diante do perigo, Jesus estava com aqueles homens. Claro, Jesus estava cansado, mas estava com eles. Se a gente olhar o capítulo 4, os textos que nós não lemos, nós vamos observar que ali Jesus está atendendo as multidões e falando sobre as parábolas do reino de Deus, ensinando as multidões. Cansado? Claro, cansado. Ele acordou cedo, ele ficou falando o tempo todo e ele dormia lá na polpa, na parte de trás do navio. Se Jesus está com a gente, podemos confiar. É que de vez em quando eu creio que, como cristãos, a gente sabe dessa verdade, que Jesus está conosco, mas parece que a gente se esquece. Tem momentos na nossa vida que a gente age como se não tivesse ninguém com a gente. E como se Jesus não estivesse conosco, porque não é possível que nós não iremos considerar uma verdade dessa. Se você está diante de alguma aflição, diante de alguma dificuldade, mas você vê Jesus ao teu lado, a tua reação tem que ser diferente. A minha reação tem que ser diferente. Agora, se eu não considero verdadeiramente esta afirmação de que Jesus está comigo, as coisas ficam realmente mais difíceis. Agora, vejam bem, tinha pelo menos 3 bons motivos aqui para que nenhum daqueles homens tivesse medo de morrer. O primeiro motivo foi Jesus quem falou, vamos para o lado de lá. E Jesus não falou, vamos tentar atravessar o mar. Jesus falou, vamos atravessar o mar para o outro lado.
Foi lá, deitou e dormiu. Jesus, além de falar, vamos para o outro lado, ele ainda está tranquilo. Ele vai dormir. Esses homens tinham visto Jesus fazer muitos milagres já. Esses homens tinham visto Jesus dar vista aos cegos, fazer levantar num salto pessoas que nunca andaram. Estes homens viram Jesus ressuscitar o filho daquela viúva de Naim. Estes homens viram Jesus curar muitas pessoas e expelir muitos demônios. E o terceiro motivo, os discípulos ainda não haviam entendido que Jesus era de fato o Senhor de qualquer situação. Alguns de nós iremos, ou já enfrentamos, ou iremos enfrentar situações muito duras. Problemas quase sem solução para nós. Mas nessa hora a gente tem que lembrar, está conosco aquele que é o Senhor de toda e qualquer situação. Aquele que fala para o mar, um mar. Gente, conversa com o mar o dia que se for na praia. Tenta falar para aquelas ondas parar. Jesus falou silêncio para o mar, para o vento. Aquiete-se. E tudo se aquietou. Jesus estava tranquilo e nós podemos confiar em Jesus diante de algumas dificuldades tão grandes que a gente atravessa. Mesmo porque existem situações que, se nós não confiarmos em Jesus, o que é que nós fazemos? E se nós podemos confiar naquele que aquieta o mar, eu não sei qual que é o teu problema. Eu não sei qual é a maior dificuldade da tua vida, mas eu te garanto, ou eu pelo menos suponho que não seja maior do que aquietar o mar e o vento. Jesus, ele tem controle sobre todas as coisas. Tá difícil? Basta chamar Jesus. Senhor, eles disseram, o senhor não se importa que a gente vai morrer? E Jesus acordou, e Jesus não ficou questionando ninguém, ele falou para o mar, aquieta-se, silêncio, e tudo ficou tranquilo. Seja qual for a situação, chame Jesus, ele pode dizer para esta situação que está te incomodando, silêncio, aquieta-se. E tudo passa a ser paz ao nosso redor. Mas sabem, estava acontecendo um problema gravíssimo no mar da Galileia naquele instante, né? Os ventos, as ondas fortes. O texto diz que as ondas quebravam sobre o barco e estavam enchendo o barquinho de água. O grande problema, gente, não é a tempestade que às vezes está fora da gente. O grande problema, às vezes, são as tempestades aqui dentro da gente. O que está acontecendo aí na tua mente, na minha, no nosso coração, em nossos pensamentos, são aqueles momentos em que nós nos julgamos inaptos. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho forças para realizar isso. Eu não posso fazer isso. Essa tempestade está dentro dos nossos corações. E nós também precisamos clamar, Senhor, me ajuda a acalmar esta ebulição de sensações e sentimentos dentro de mim. Em suas dificuldades, não se esqueça, clame a Jesus, porque Ele está com você. Terceiro e último ensino, com Jesus nossa fé é amadurecida. Jesus não chama-nos para sermos crianças a vida toda dentro da igreja. É claro que quando a gente ouve a mensagem de Jesus, existe o toque do Espírito Santo na nossa vida, nós ainda somos crianças em Cristo. A gente tem que aprender o beabá, coisas básicas, simples, não é assim? Mas Ele não nos chama para ficarmos sendo criancinhas o resto da vida. Tem gente que não quer crescer dentro da igreja. Tem gente que se recusa a crescer dentro da igreja. E eu estou dizendo aqui como pastor, não é essa proposta que Deus tem para a tua vida. Nós temos que crescer. A expressão que a gente encontra no texto aqui, ó,
ao anoitecer. No início do texto. Ela representa o fim de um dia. O que é que Jesus fez no restante desse dia? Ele ensinou as parábolas do reino de Deus. Então o texto está dizendo, quando ele terminou de ensinar, ele agora, ao anoitecer, pede para que atravessem o mar da Galileia. Jesus agora vai dar uma aula prática para os discípulos. Não basta aprender, gente, é muito importante a gente vir na igreja, aprender sobre Jesus, sobre princípios bíblicos, sobre ética e moral cristã, como nós devemos viver, o que devemos fazer, o que devemos evitar de fazer, isso tudo é muito importante, mas mais importante que isso é a prática disso no dia a dia. É praticar o que você aprende. E Jesus vai dar uma aula prática. Devemos ser capazes de praticar a lição de Jesus pela fé. Esse é um dos motivos pelos quais Deus permite situações difíceis nas nossas vidas. São nas situações difíceis, nos problemas financeiros, nos problemas de relacionamento, nas dificuldades, às vezes, que a gente tem na carne, nas doenças que a gente enfrenta, que nós crescemos e amadurecemos. Às vezes, alguma situação que a gente enfrenta, que não desejamos. Quem é que quer uma situação difícil na vida? Ninguém. Mas elas vêm. Essas situações ajudam-nos a crescer, a termos vigor. Jesus sabia que uma tempestade se aproximava do Mar da Galileia, é claro, ele é Deus. Jesus sabia, aquela ali era a lição do dia. Aquele ali era o estudo bíblico do dia, uma tempestade no Mar da Galileia enquanto o mestre dorme. Essa experiência ajudaria os discípulos a entenderem uma lição preciosíssima. O nosso mestre, ele domina sobre todas as coisas. Ele fala para o mar: silêncio, quiete-se para o vento. E tudo obedece a Jesus. A fé vence o medo e as dificuldades, gente. Às vezes na vida a gente enfrenta uma dificuldade profissional. Se você é um homem de fé, uma mulher de fé, é possível você superar essa dificuldade e você ser colocado num patamar acima do que você estava. As dificuldades podem ser e devem ser vencidas pela fé. Porque às vezes a gente tem medo, né? A gente tem medo. Quem aqui já teve medo de ser mandado embora do serviço? Levanta a mão se alguém já teve. Difícil, né? Eita, às vezes uma empresa passa o facão e as pessoas não sabem nem o que fazer. Elas falam assim, pastor, eu trabalhei 20 anos já nesse lugar, eu não sei fazer outra coisa. Mas a fé vence o medo e as dificuldades. Jesus fala para aqueles homens: vocês ainda não têm fé? Vocês me ouviram ensinar sobre as parábolas do reino de Deus? Vocês já me viram realizar milagres? Vocês já viram o que é que Cristo faz na vida das pessoas que nele creem? E vocês ainda não têm fé? A pergunta para nós aqui nesse momento é que tipo de fé que nós temos? Será que nós já temos fé? Porque Jesus, em um outro momento, ele vai falar: olha, a fé pode ser pequenininha igual o grão de mostarda, mas essa fé é capaz de remover montanhas. Jesus, quando age, gente, ele supera todas as expectativas. Aqueles homens apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Eles nunca tinham visto aquilo. Eles eram homens do mar, mas nunca tinham visto aquilo acontecer. Sabe o que isso significa? Jesus sempre tem o controle da situação. Jesus sempre tem o controle de qualquer situação nas mãos. Nosso Salvador quer que a gente cresça. E isso ocorre quando a gente enfrenta as dificuldades. Portanto, nessa nova semana que está iniciando, seja um homem de fé, seja uma mulher de fé. Diante das impossibilidades, erga os seus olhos para Jesus, clame por Ele, fale com Ele, porque Ele vai agir, vai interceder, vai interferir na tua vida.
nesta nova semana. Entenda, algumas lutas que você enfrenta, elas estão acontecendo para o teu crescimento. Para o crescimento, às vezes, dos nossos filhos, para o crescimento da igreja, para o crescimento nosso. Mas, principalmente, lembre-se, Jesus não chama ninguém para perder. Jesus tem um povo vitorioso. Nós precisamos entender o que ele está fazendo. E a gente consegue isso ouvindo a palavra dele, percebendo o que está acontecendo ao nosso redor e entendendo que nós devemos crescer na fé. Amém? Feche os olhos de vocês, nós vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante da presença do nosso Deus, o Criador. Senhor, nós lemos aqui a tua palavra, meditamos sobre ela. Todos nós aqui temos uma vida, uma certa autonomia nessa vida e todos nós aqui também temos nossos desafios. Nós queremos suplicar ao Senhor que fortaleça cada um de nós diante das nossas lutas. Meu Deus, situações de impossibilidades que porventura existam na vida de qualquer um aqui, que elas sejam nesta noite percebidas como algo vencido pelo Senhor, porque tu podes todas as coisas. O Senhor pode mandar o mar da Galileia ficar em silêncio, os ventos cessarem. O Senhor também pode fazer com que todas as tormentas de nossa vida cessem. O Senhor pode fazer que nossa vida apresente silêncio, não importa o que estejamos enfrentando. Derrama a tua bênção sobre a tua igreja. Derrama a tua bênção sobre o teu povo que clama, que sofre, que de fato tem sofrido, para que todos nós experimentamos como é bom nós servirmos ao Senhor. Nós clamamos, meu Deus, por tuas bênçãos, pela mudança em nossas vidas, naquilo que tem feito nos sofrer, às vezes chorar. Fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, oramos em nome de Jesus. Amém.